Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha o portal Ponta por Informa, também a Cerro Corá FM. Vamos lá com as informações esportivas deste dia 5 de novembro de 2019. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Segunda Divisão, segundona, apenas um jogo ontem, os demais hoje, né? Em um jogo de pouca inspiração, na verdade. Foi bem fraquinho mesmo, né? Com muitas vaias vindas das arquibancadas. Coritiba e Sport ficaram no empate sem gols na noite de ontem, duelo direto pelo acesso realizado no estádio Couto Pereira pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Coritiba chegou ao 8º jogo de invencibilidade, mas ficou em terceiro com 53 pontos, 2 do Atlético Goianense, quarto colocado. O Sport, por outro lado, conheceu seu segundo tropeço consecutivo. O time pernambucano tem 57 contra 62 do líder Bragantino. E as demais partidas serão realizadas hoje. E o Bragantino, que é o líder, como eu disse agora há pouco, com 62 pontos, né? Também, né, joga nesta terça-feira e com a possibilidade de confirmar o seu acesso à elite do brasileiro. O primeiro acesso à elite, né, da primeira divisão pode ser confirmado matematicamente na noite de hoje, quando 9 jogos movimentam a 33ª rodada da Série B. Na liderança, o Bragantino precisa ganhar do Guarani e torcer por outro resultado para subir, né? Alguns outros resultados. Vamos lá. Líder isolado com 62 pontos, o Bragantino pode fazer a festa diante do seu torcedor no estádio Marcelo Stefani ou no atual Nabi Abichedid. Além de ganhar do Guarani, o time comandado por Antônio Carlos precisa torcer para o América Mineiro e o CRB não ganharem de Paraná e Cuiabá, né? Os mineiros estão na 5ª colocação com 49 pontos e fazem um confronto direto na Arena Independência diante do Paraná Clube, que tem 47 e é o 7º colocado, com os mesmos 47 pontos do time paranaense, mas em 6º lugar. O CRB vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. O adversário tem 44 e pode confirmar a permanência na Série B, né? Na 4ª colocação com 51 pontos, o Atlético Goianense recebe o Londrina no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, precisando encerrar um jejum de 7 jogos, 6 empates seguidos, né, para não correr o risco de deixar o G4. O técnico Eduardo Barroca tem 3 empates no comando do rubro-negro goiano. O time paranaense perdeu as últimas rodadas e na 16ª colocação com 35 pontos pode entrar na zona de rebaixamento, se voltar a tropeçar e o Figueirense ganhar do penúltimo colocado Vila Nova, que tem 31. A partida será no Orlando Scarpelli, que deve receber mais um bom público. Ainda hoje, Operário e Botafogo jogam suas últimas cartadas em relação ao acesso. Com 45 pontos, o time paranaense recebe o desesperado Criciúma, que tem 31 pontos, é o 18º colocado do campeonato. Já o Tricolor Paulista tem 44 e vai até Barueri enfrentar o Oeste com 39 pontos, quer se distanciar da zona do rebaixamento. Sem vencer a 5 jogos e na 12ª colocação com 42 pontos, a Ponte Preta tem a chance de acabar com qualquer risco de rebaixamento no Moisés Lucarelli contra o Lanterna São Bento, que tem 29 e será comandado interinamente pelo auxiliar Luizinho Rangel. O técnico Milton Mendes pediu demissão no último final de semana após empate com o Criciúma por 1-1 fora de casa. Em evolução e não querendo se aproximar novamente da zona de rebaixamento, 15º colocado com 37 pontos, o Vitória recebe o Brasil de Pelotas no Barradão. O time gaúcho tem 42 pontos, é o 11º colocado, precisando aí de uma vitória para se garantir na Série B em 2020, né, para evitar qualquer risco de queda. Então, jogos de hoje, às 18h15, ontem 0-0 entre Coritiba e Sport. O Sport é hoje o segundo colocado, 57, e o Coritiba é o terceiro com 53, podendo ser ultrapassado pelo Atlético Goianense, né? E apenas pelo Atlético Goianense, né? Podendo ir, o Atlético Goianense é o quarto, tem 51, pode ir a 54 pontos. Tem hoje então Oeste e Botafogo na Arena Barueri, jogo às 18h15. O Atlético Goianense enfrenta o Londrina também às 18h15. Pouco mais tarde, 19h30, o Vitória enfrenta o Brasil de Pelotas no Barradão. No Independência, em Minas Gerais, o América Mineiro joga contra o Paraná Clube também às 19h30. No mesmo horário, no Orlando Scarpelli, o Figueirense joga contra o Vila Nova de Goiás. No Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário joga contra o Criciúma. Às 20h30, né, o Cuiabá na Arena Pantanal recebe o CRB. O Bragantino, que pode confirmar o acesso hoje,
vai enfrentar o Guarani de Campinas, e a Ponte Preta no Moisés Lucarelli joga contra o Lanterna São Bento, né? Vamos às informações locais, né? Nós tivemos rodada da Taça Cidade no final de semana, Tião Prado, e nós tivemos jogos bons aí, né? No campo do Vicente, a SEC e o PSG da Fronteira empataram em 0-0. Nos pênaltis, a SEC venceu por 5-4. O Aikemil empatou em 1-1 com o Tucanos de Antônio João, e nos pênaltis, o Aikemil de Pedro Juan Cabalheiro passou. O 5 Estrelas venceu o Gatos Futebol Clube por 2-1, e o 21 de abril se classificou ao bater o Sport Jaque por 3-0. Na Copa Fronteira, eu estive lá acompanhando os dois últimos jogos, né? O Sport Águia empatou com o Sport São Jorge em 1-1. Nas cobranças de pênalti, o Sport São Jorge fez 14-13. Se classificou o São Jorge, né? Para a próxima fase da Taça Cidade. O Grosso Cuetê perdeu, né, para a Moca 2-0, a Moca se classificou. O Monza Cadi empatou com o Boca Pavão em 1-1, nos pênaltis o Boca Pavão passou 3-1. O Sport Boys foi derrotado pelo Cerro Corá por 3-0, né? A Solo Forte ganhou na Arena Master do Cali São José por 5-0. A Seva impiedosamente fez 8-0 no Robocop. O One Shop venceu o Selection por 2-1. E Pacaraí e São Pedro empataram em 0-0. São Pedro se classificou ao vencer nos pênaltis por 3-2. Na Arena Veteranos, o Morumbi empatou com o Sport Contábeis em 0-0 e venceu nos pênaltis, né? Morumbi se classificou ao fazer 3-2. O Nosso Lar atropelou o Real Atlético e venceu por 7-1, garantiu tranquilo sua classificação. O Amistad 1, Sport Alicate, empatou com o São Domingos em 1-1, e nos pênaltis o Amistad Sport Alicate fez 2-0, o São Domingos se classificou. E no último jogo, né, da Arena Veteranos, encerrando a rodada, o Socapim venceu o Sport Caf por 1-0, no jogo truncado, 1-0 ali, mas classificou, tá na fase de oitavas de final, as equipes classificadas aí, né, as equipes que venceram na rodada. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.